O que eu estava curioso para te perguntar também, acredito que os nossos ouvintes, era justamente sobre o teu sistema de produção, né? Onde entra o calcário, já está entrando nessa linha, a rotação de culturas, planta de cobertura, você é uma pessoa que também trabalha muito forte com isso, né? Então, como que uma lavoura que busca altos tetos produtivos ou que está caminhando para as altas produtividades, que pontos ela deve pensar do ponto de vista de sistema produtivo, né? Porque muito mais, né, Maurício? A gente tem debatido muito isso internamente e também aqui no podcast a gente teve um episódio sobre isso, porque hoje, você olhar o sistema produtivo como um todo está sendo determinante, né? Sim. Por planta daninha, pelo calcário, como tu acabou de dizer, pela questão da adubação, como comentou antes, né? Pelas tecnologias que estão vindo, né, via semente aí, dos próprios herbicidas, uma canola entrando no jogo que é sensível a alguns herbicidas. Então, a gente olhar o sistema produtivo hoje está sendo determinante para a gente manter ele bem, né, em evolução e evitar que nós tenhamos surpresas. E, ao mesmo tempo, construir ganhos, né? Ou seja, o que uma ação que eu planejei pode trazer de ganho lá para o meu soja lá na frente. Então, como que vocês pensam o sistema produtivo de vocês com foco nesse aumento de produtividade contínua, né? Certo. Excelente pergunta. Isso é uma coisa que entrou na nossa cultura. Hoje ela é indiscutível, que é a utilização de plantas de cobertura em momentos de oportunidade. Nós pegamos a propriedade que a gente divide ela em inverno e verão, né? São dois períodos de uso da terra. No uso da terra no verão, a gente tem um sistema 80-20, que é 80% da área do verão está atendido pela cultura da soja, 20% pelo milho, seja milho irrigado, milho sequeiro. O milho passa pela propriedade e passa por toda a propriedade. Ele vai girando. A cada 4 anos eu volto no mesmo talhão com a cultura do milho. Eu planto então 1 ano milho, 4 anos soja, depois de 4 anos eu estou voltando com milho. E nessa rodada de milho, nessas lavouras, eu abro uma chance bastante interessante para trigo, porque o trigo produz muito bem áreas rotadas com milho, mas eu também ocupo esses espaços entre milho e sojas precoces com cultura de cobertura. Então, como é que eu penso o meu inverno? Meu inverno divide em 3 partes. A gente faz 1/3 do inverno com cereais de valor econômico, de investimento elevado, que é a cultura do trigo. Então, a gente foca num terço da propriedade. O outro terço investe em cereais, né, que não tem tanto investimento econômico, são cereais mais baratos, como a aveia preta, a aveia ucraniana e as aveias brancas, que tem uma formação de palha fantástica, tem uma tecnologia de uso razoável e não nos comprometem tanto em investimentos. São culturas um pouco mais seguras. E 1/3 da propriedade, Felipe, a gente deixa para mix, para cultura e cobertura. Seja cultura e cobertura para primavera, para plantar milho em cima, seja ela cultura de cobertura para plantar soja, né? Os mixes acabam mudando, né, dependendo da cultura de cobertura. E além disso, nesse intervalo que eu tenho de saída do milho e da soja precoce para a entrada do trigo, que ele corresponde hoje a 1/3 da fazenda, e também algumas culturas de aveia que produzem grão, eu utilizo culturas de folha redonda. Eu utilizo muito nabo e ervilha forrageira. Para quê? Para mim ocupar esse período que o solo ficaria vazio com uma cultura, porque no meu entendimento eu tenho que ter cobertura viva e cobertura morta o ano todo. E essa cultura serve, além de proteção, como uma possibilidade de fazer manejo de planta daninha, ou seja, quando eu introduzo ela, eu geralmente limpo a lavoura, eu acabo com as folhas redondas, planto ela e dentro dela eu controlo as estreitas. Então eu estou tendo 2 oportunidades de usar herbicidas para eliminar planta daninha. E quando eu venho com trigo na sequência, sobre esse cultivo de folha redonda verde, eu já estou entendendo que parte da minha adubação nitrogenada veio da adubação verde. Então, como é que o Maurício fez esse ano o cultivo de trigo dele no inverno? Ele, nas áreas que ele saiu de milho, verão, soja precoce, eu introduzi o nabo, ou nabo com milheto, ou nabo com ervilha, e eu dessequei, rolei e plantei o trigo, e 40 pontos do meu nitrogênio que eu vou usar dentro do meu trigo já estão vindo da cobertura. Ou seja, a minha meta esse ano é trabalhar com 90 pontos de N na cultura de trigo. 10 vem da adubação de base, 40 vem da cobertura, da adubação verde, e 40 vai vir da minha adubação mineral. Então eu já estou usando no meu balanço do fornecimento de nutrientes a cultura e cobertura. Então eu tenho todo ano ocupado por cultivo na minha propriedade. Seja cultivo comercial para obtenção de grãos, seja uma cultura de cobertura de espaço rápido, que são as outonais, ou seja um mix de cobertura que são de espaço invernais. Então aqui a gente passa pensando em palha o ano todo. E eu não planto na palha porque eu quero, eu planto na palha porque eu preciso.
A palha é determinante para 3 coisas que a gente deve pensar. Primeiro, combater fluxo da planta daninha. As plantas daninhas fotoblásticas positivas nascem, emergem na presença de luz. Se eu impedir que entre luz no solo, eu estou impedindo o fluxo daninha. Eu estou poupando dinheiro. Se eu tiver palha no solo, eu estou controlando uma coisa muito importante, que são processos erosivos acelerados. Ou seja, não dá para deixar o solo sem palha nem um minuto. Eu tenho que cobrir para quê? Para evitar os processos erosivos. Palha é um amortecedor da chuva, evita erosão laminar e protege o nosso maior insumo, que é a fertilidade. E terceiro, Aí, né, Maurício? palha Pega talvez o histórico do ano passado, pegando o gancho com isso que tu falou, né? Nesse momento extremamente que a maioria dos produtores aí tem solo descoberto, nós tivemos muita chuva, e nesse ano novamente, em junho aí, né? Então, daqui a pouco, tudo que nós falamos até aqui de construir um perfil, de olhar para o solo com uma fortaleza de armazenamento de água, daqui a pouco numa chuva ou numa sequência de chuvas como tivemos o ano passado ou agora, se eu não tenho cobertura, eu acabo perdendo, né? Toda a agricultura de precisão, toda o manejo de calcário, enfim, que a erosão leva embora, né? Então, como é determinante você ter essa cobertura presente. Né? Felipe, sabe, né, que quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? É um ditado muito verdadeiro. E quem já apanhou, quem já sofreu com processos erosivos no passado, quem viu que isso aí realmente impacta muito no nosso negócio, monta estratégia.